Deus, quando queria uma coisa, dava uma coisa, mas também queria obediência. E foi isso que Deus fez com a criação. Colocou eles no jardim do Éden para lavrar, para viver uma vida boa, uma vida esplendorosa, uma vida maravilhosa. Mas delimitou, chamando a obediência, pedindo para que eles não, de todas as áreas, deu 99% de bondade para eles, apenas exigiu 1%, no meu entendimento. Não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal era apenas 1% do que Deus exige. No meu entendimento. Era muita pouca coisa. Deus, Ele dá mais do que exige para a humanidade. Mas uma coisa que Deus exige tem que ser obedecida. Uma coisa que Deus fala, uma coisa que Deus ordena. Deus dá diretriz. Se Deus ordenar, né, como diz, manda quem tem poder e obedece quem tem juízo. E nesse momento, Eva e Adão não tiveram seu juízo. Não tiveram juízo para entender. E até olhar, era para ele se espantar, até porque, eu acredito, irmão, que ele nunca tinha visto uma serpente falar. Então, Deus deu até esse tino, porque era para ele se espantar. Uma serpente falando era comum. Era para eles ficarem atentos. Mas mesmo assim, nem com isso eles vieram a perceber e deram ouvido à voz da serpente. Aí a história é muito longa, eu não vou me delongar, mas foi esta a razão, é a causa da morte. Foi a desobediência a Deus. No dia que dela comer, certamente morrerá. Deus lança a maldição para a serpente, Deus manda a maldição para Eva, e Deus manda, quando vai mandar a maldição para Adão, quem pega toda a maldição são as gerações futuras. É a terra como humanidade. Adão, maldita é a humanidade por tua causa. E por isso que às vezes a gente não quer entender o sábio Salomão. Lá no capítulo 7 ele diz que o melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Quando vocês vê Salomão dizendo que o dia da morte é o melhor do que o dia do nascimento, é nessa viés. É nessa viés de que no dia da morte cessa-se todas as dores. No dia da morte cessa-se todos os sofrimentos. No dia da morte cessa-se todas as tribulações. Para quem já fez uma aliança com Cristo. Para quem, aleluia, já, aleluia, tem essa esperança, tem essa esperança de vida eterna. Louvado seja Deus. Porque mesmo Adão e Eva prevaricando, mesmo eles ali pecando contra Deus, mas nós vemos que Deus fez um ato no jardim, que aponta para o sacrifício de Cristo Jesus, que Deus, ele cobriu eles, imolou um animal, e fez do pele do animal, cobriu eles para não despedir vazio. Aquela imolação daquele animal, ela é uma transliteração para a leitura figurada, que nos dá a entender, aleluia, que foi o momento que Jesus foi sacrificado, derramou seu sangue, não para cobrir o pecado, mas para perdoar o pecado da humanidade. Através do sangue de Jesus, Jesus deu um exemplo quando falou ali com Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado para a salvação. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, aleluia, Ele é a saída. Aqui já foi cantado sobre esperança. Cristo em nós, a